Direito natural na modernidade. Reflexões filosóficas e sociológicas do direito. O Supremo Tribunal Federal manteve a demarcação da área de 1,7 milhão de hectares da reserva indígena Raposa Serra do Sol, na fronteira do Brasil com a Guiana e a Venezuela. Como se deu o conflito da demarcação da Raposa Serra do Sol? O principal motivo do conflito, que ganhou proporção nacional, seria a ocupação feita por não-índios da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Apenas em abril de 2005, por meio de um decreto assinado, foi homologada a demarcação da área, que apenas não foi feita antes pela presença de produtores de arroz vindos do sul do país. A portaria de 2005 deu prazo de 1 ano para os mesmos deixarem as terras indígenas, mas logo após começaram a tramitar ações judiciais contestando a demarcação das terras. Alegava-se a falta de espaço para o desenvolvimento do Estado, considerando que 46% do Estado de Roraima seriam reservas indígenas e 26% de conservação. O governador do Estado pediu a exclusão das demarcações. A tensão aumentou com a divulgação da Operação Optacom 3 da Polícia Federal, que tinha o objetivo de tirar os não-indígenas das áreas de reserva, mas que foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Apesar do suspenso, o governo federal manteve a Polícia Federal para a segurança nas fronteiras com a reserva. Em 2008, o Supremo Tribunal Federal suspendeu qualquer operação para retirar os não-índios da reserva indígena Raposa Serra do Sol, impedindo que a Polícia Federal desse continuidade à operação. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento da petição que questionava a demarcação da terra indígena, que pedia a anulação da portaria de 2005. Os ministros decidiram pela demarcação continuada da terra indígena e imediata retirada dos demais ocupantes. Boa noite, pessoal. Vou falar um pouco sobre as condições que os indígenas da reserva Raposa Serra do Sol vivem hoje. Essa terra indígena fica em Roraima e é habitada por 28 mil pessoas. O Ivo Aurélio Ano, do Conselho Indígena de Roraima, mostrou vários projetos de geração de renda em curso, como a produção de arroz orgânico, feijão, milho, batata e frutas, além da criação de gado nas áreas de lavrado. O projeto Gado, uma das principais estratégias de autossustentação de Raposa nas últimas décadas e crucial durante o processo de retomadas indígenas, chegou em 2018. Segundo os dados da Agência de Defesa Agropecuária de Roraima, somavam 50.437 cabeças bovinas. De acordo com os indígenas, a criação do gado não é a única forma de sustento. Outra iniciativa para fortalecer a agricultura familiar indígena é através de um mercado solidário, com trocas e vendas de produtos e realização de feiras regionais e comunitárias ao longo do ano. A produção é orgânica em algumas regiões de Raposa, fazendo uso de técnicas de agrofloresta e diversidade para garantir a soberania alimentar dos povos. As feiras se reúnem também com o objetivo de fortalecimento dos conhecimentos e saberes próprios dos povos indígenas, a riqueza da biodiversidade que os povos preservam e o potencial que isso tem para continuar construindo um futuro sustentável com a produção diversificada de alimentos e uma reposição e preservação da própria diversidade natural que existe no nosso território. As comunidades elaboraram planos de gestões territoriais e ambiental para orientar o desenvolvimento sustentável e até estudos e monitoramento das mudanças climáticas e desenvolvimento de energia eólica dentro da terra indígena. Ao todo, a Raposa abriga 141 escolas, 887 professores e 8.316 alunos. Nas áreas de saúde e saneamento básico, foram capacitados quase 400 agentes indígenas. Em relação ao direito, por iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e com apoio direto do então presidente da STF, foi inaugurado o primeiro polo indígena do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, o CEJUSC, na comunidade de Maturuca, considerado o coração da Raposa Serra do Sol. No governo atual, diante da posição do presidente Jair Bolsonaro,
tentar levar adiante uma promessa da campanha de rever a demarcação de reserva da terra indígena Raposa Serra do Sol, Paulo Machado, presidente da Comissão Especial de Defesa aos Direitos dos Povos Indígenas, disse que não há possibilidade jurídica da demarcação ser revista, em razão da força da coisa julgada, ou seja, há uma sentença no STF, transitada em julgado. Foi uma decisão histórica para os índios e é direito adquirido. Segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, constatou que atualmente há cerca de 817.963 indígenas. Desse total, 502.783 encontram-se na zona rural e 315.180 habitam em centros urbanos. O censo também identificou, em parceria com a FUNAI, 505 terras indígenas, representando 12,5% do território brasileiro. Nessa imagem, a gente pode ver que aqui fica a terra indígena, Raposa Serra do Sol. Bem aqui em cima, na divisa com a Guiana. E é isso, então, o colega vai falar um pouco sobre John Locke e propriedade. Diante desse dilema, surge a seguinte indagação. John Locke concordaria com a decisão do STF? Para responder essa pergunta, precisamos primeiro saber quem foi John Locke e qual foi o seu conceito de direito de propriedade. Nascido em 1632 no Reino Unido, Locke foi um dos primeiros grandes pensadores do empirismo. Pai do liberalismo e também conhecido como um grande estudioso dos mecanismos da aprendizagem do ser humano. E ainda é um dos principais teóricos do contrato social. Ele defendia a liberdade intelectual e a tolerância, e no tocante ao direito de propriedade, a coloca como um direito natural, ou seja, um direito inerente do homem, como se o ser humano carregasse em si mesmo uma propriedade ao qual já tem direito. E já dizia Locke, todo homem tem direito de propriedade, sobre sua própria pessoa. A ela ninguém tem o direito algum senão ele mesmo. E o trabalho do seu próprio corpo, podemos dizer, que pertence a ele. O grande e principal fim, portanto, pelo qual os homens unem-se em sociedade, submetem-se a governos, é para a preservação de sua própria propriedade. Essa ideia era absolutamente revolucionária naquela época, e não à toa Locke foi perseguido. Mas a sua defesa de uma sociedade onde o povo era soberano venceu em tese na história. Diante disso, entende-se que Locke concordaria com a decisão do STF, que por sua vez atentou-se ao Estatuto dos Indígenas e nos fundamentos da República Federativa do Brasil para garantir a demarcação do território indígena.